Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar e hoje você está aqui na análise de Fluminense 1, São Paulo 2, ontem pelo Maracanã. Vencemos esse jogo, apesar de toda a emoção da partida. O que importa no final são os 3 pontos. É a vitória para dar a confiança que a gente precisa e a vitória gigante fora de casa para dar sequência nesse campeonato, nessa sequência do São Paulo, ganhando 2 jogos depois do clássico contra o Palmeiras. Antes de mais nada, eu quero falar aqui para vocês do nosso parceiro, o Torto Zica, do grupo dos analistas. Eu peço para você que vá lá, visite o canal do cara é muito bom, tem muitas boas análises sobre o nosso tricolor. Visita lá o canal dele, vai lá no último vídeo dele e comenta: eu vim aqui através do canal do Barbudo Tricolor. Beleza? O link dele vai estar aí na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário para você ir lá e dar essa força. E vamos para o jogo. Como eu comentei aqui para vocês no último vídeo, o pré-jogo desse Fluminense São Paulo. São Paulo repetiu a escalação usada contra a Chapecoense, começando com o Pato, de fato, mais uma chance para o Pato, que teve ali uma dificuldade, ele teve muito que voltar para ajudar na marcação ali do Gilberto, que é um lateral muito solto, um lateral que ataca bastante. Bom, falando já do Pato, já que eu comecei falando dele, eu acho que a atuação ali do Pato no primeiro tempo não foi tão ruim, mas eu acho que, inclusive, tinha um jogador pior ali no ataque para você substituir do que tirar o Pato para colocar o Toró. Eu acho que o Pato, pela qualidade que ele tem técnica, eu acho que ele deveria ter sido mantido na equipe. Acho, inclusive, que ele teria sido muito importante nesse segundo tempo. São Paulo começou bem o jogo, começou melhor do que o Fluminense, começou ali mais atrás, não muito ofensivo, mas criando chances ofensivas, chegando de fato próximo ao gol do Fluminense. Durante boa parte do primeiro tempo, jogamos melhor que o Fluminense. E uma jogada aqui que eu quero ressaltar foi aquela que o Pato abre para fazer o cruzamento ali na cabeça do Antony. Para mim, eu acho que o Antony tem que treinar finalização, tem que conseguir finalizar melhor, porque para mim ali foi uma chance perdida. E você jogando fora de casa, pressionando a equipe do Fluminense, se ele faz aquele gol e depois com aquele gol do Reinaldo, a gente poderia ter tido muito mais tranquilidade e ter desenvolvido o futebol bem melhor ontem. Depois desse lance, o São Paulo conseguiu ainda criar mais algumas jogadas, até que teve a falta lá que resultou no gol. Uma jogada ensaiada do Hernanes ali com o Reinaldo ajeita e solta a pancada. Para mim foi uma falha do Muriel, mas mérito total do Reinaldo, que tentou dar uma pancada no gol, que dificultou a vida do goleiro do Fluminense, e aí a gente abriu o placar. Não foi um gol trabalhado, não foi um gol que o São Paulo... Poxa, o São Paulo fez a jogada, o São Paulo teve qualidade na finalização, não teve chance para o goleiro, mas foi um gol. Foi um gol que, cara, fora de casa, o time começar na frente, como o São Paulo começou, impondo o jogo na casa do adversário, é um negócio que a gente tem que dar muito crédito. E tem que continuar com aquela postura durante o resto do jogo. O São Paulo, depois de fazer o gol, recuou demais. E aí entra a crítica, não sei se para o Cuca, mas talvez também para o elenco. E eu explico por quê. Não parece, pelo que o Cuca fala nas entrevistas, que a equipe recua exageradamente por culpa dele. Ele quer que o time mantenha o volume de jogo, mantenha a pressão que estava tendo antes de fazer o gol. Só que os jogadores recuam bastante. Eu acho que eles se sentem mais à vontade marcando com isso. E acaba que o time adversário é atraído para fazer o que quiser no campo do São Paulo. E ontem não foi diferente. O Fluminense, depois de ter levado o gol, enfrentou um São Paulo que deixou o Fluminense fazer o que queria. O Gilberto subia exagerado. O Gilberto parecia um ponta atacando contra o São Paulo. E criou bastante, criou pra caramba. O Ione Gonzalez criou também bastante, teve total liberdade para fazer o que queria até metade do segundo tempo. Teve aquela bola que o Ione Gonzalez recebe de frente para o Thiago Volpi, que faz uma grande defesa, e a bola sobra, o jogador do Fluminense cabeceia para o meio da área, o Pedro fica sozinho e por um milagre, o jogador da qualidade do Pedro conseguiu perder o gol dentro da área com o Thiago Volpi vendido, porque ele ainda estava voltando para o gol. Então, assim, eu acho que ali
a gente teve muita sorte de não ter levado o empate. Os laterais de São Paulo, eu não vou criticar aqui o Reinaldo, já vou chegar nisso, mas eu vou criticar muito o Igor Vinícius, que é inexistente na marcação. Ele não consegue ajudar o sistema defensivo do São Paulo de forma nenhuma. É um jogador que é esforçado, é um jogador que é rápido, um jogador que talvez ajude com passe, com ultrapassagem, mas é um jogador fraco, é um jogador que não sabe cruzar, é um jogador que não ajuda em nada na marcação. São Paulo tem um buraco na lateral direita, uma avenida na lateral direita, porque esse cara ele sempre está mal posicionado. E aí eu vou falar de jogos antigos, que ele acabou levando amarelo, sendo expulso, porque ele evitou gols e a torcida, poxa, morria de amores por ele por causa disso. Por exemplo, contra o Goiás, quando ele evitou o empate sendo expulso. Ele não fez isso salvando o São Paulo. Ele fez isso porque ele está mal posicionado. Se ele não tivesse mal posicionado, ele não precisava levar cartão amarelo e cartão vermelho para evitar as jogadas do adversário. Ontem, um passe, um pouco depois do meio de campo, enfiado a bola, ele deveria ter cortado essa bola, mas ele estava mal posicionado. A bola passa, o Ione Gonzalez domina e aí eu vou puxar a orelha da defesa, que para mim a culpa também foi da defesa. A defesa deixa o Ione Gonzalez dominar a bola, olhar para o goleiro, decidir onde vai jogar a bola e encobrir o Volpi. O Volpi para mim foi certo no lance, não falhou no gol, ele foi em cima do atacante. O atacante estava sem marcação nenhuma, ele tentou fechar o ângulo. Ione Gonzalez teve a tranquilidade para tentar encobrir o goleiro. E aí, cara, eu vou ter que puxar também a orelha do Luan. Foi ridículo o que ele fez nessa jogada. Não existe quando você está defendendo, você está impedindo um ataque adversário, você ficar olhando para a jogada acontecer e não fazer nada. Ione Gonzalez tentou e cobriu o Volpi. O Luan nem olhou para a trajetória da bola, que de fato ou ia para fora ou ia bater na trave, nem tentou fazer nada, ficou olhando o lance acontecer. E aí, meu amigo, quando a bola bate na trave e já vem voltando, não tem o que você fazer. O Ione Gonzalez já estava esperando esse rebote e já estava em cima da jogada. Não tinha mais o que o Luan fazer. Mas aí vai a crítica, que a defesa do São Paulo é muito desatenta mesmo. Eu acho que apesar disso, no segundo tempo, a zaga compensou, a zaga cortou realmente muitas bolas de boas chances do Fluminense, mas para mim entra na conta do lateral principalmente, da zaga, dos dois zagueiros que não fizeram nada, vendo o atacante do Fluminense dominar e tentar encobrir o Thiago Volpi, e do Luan, que fica assistindo um lance desse do gol. E do Luan também, que nada fez. O resto do primeiro tempo foi aquilo. São Paulo foi pressionado pra caramba pelo Fluminense. Já bateu aquele desânimo do time ter conseguido ter feito um gol e depois recuado exageradamente, ter levado um empate tão cedo, que o plano, eu acho que do São Paulo era pelo menos ir para o intervalo, se levar o gol e ajustar mais o time ali para o segundo tempo. Levou o gol, sem novidade, recuou exagerado, e é isso que vai acontecer todo jogo se o São Paulo abrir o placar ou se o São Paulo recuar dessa forma. Partindo então para o segundo tempo, eu acho, como eu comentei aqui para vocês, que o Cuca não deveria ter tirado o Pato, mas ele tirou. Repeti a alteração que ele fez contra a Chapecoense, tirando o Pato e colocando o Toró. Colocou o Everton no lugar do Hernanes, aí eu achei outro erro do Cuca. Não era para ter tirado o Hernanes, era para ter tirado o Luan. Eu não acho que o Hernanes seja uma boa partida. Pelo contrário, eu acho que ele fez uma partida horrorosa, de novo. Mas se você tira o Luan e você coloca o Everton, você deixa o time muito mais ofensivo. E eu acho que foi isso que fez o São Paulo jogar muito melhor contra a Chapecoense. O Tietê, mais na frente, de novo, foi usado como primeiro volante. E aí o que eu tenho a comentar sobre isso é o seguinte: eu gostei muito do Tietê jogando como primeiro volante. Ele mata a jogada diversas vezes o Fluminense no segundo tempo. Eu contei pelo menos 4 jogadas que ele para, independente se com falta ou não, não foi com a falta exagerada. Ele para realmente a jogada e impede a projeção da jogada. E isso é muito importante. Eu acho que ele está desempenhando esse papel melhor do que o Luan. E aí, informação para vocês, o Lisieiro, quando voltar, eu acredito que o Cuca vai usar o Lisieiro junto com o Tietê. Tietê, sabendo fazer esse papel de primeiro volante, a gente tem uma qualidade de saída de bola muito melhor do que com o Luan. E a gente tem o Lisieiro chegando melhor dentro da área, perto da área adversária. E quando precisar do Tietê, o Tietê tem a qualidade que a gente sabe de passe e também de chute.
Continuando falando aqui do segundo tempo, São Paulo teve uma chance que eu achei clara, mas que o Antony desperdiçou, um passe do Raniel em profundidade para o nosso jogador, que é o segundo jogador mais rápido de São Paulo. Para mim, em velocidade, ele só perde para o Toró. O Raniel enfia a bola para ele, que tinha o campo inteiro, dava até para você driblar o goleiro e fazer o gol. Não, o Antony resolve segurar a bola. Eu não sei, eu não entendi o que foi que ele quis fazer, porque quando o Raniel dá esse passe para o Antony, ele está antes do meio de campo, e o Antony, ao que me parece, depois de ter esperado dois zagueiros lentíssimos do Fluminense chegar para marcar ele corta e chuta na mão do Muriel. E depois ele reclama com o Raniel que deu o passe diante do meio de campo para ele ficar cara a cara com o goleiro, ir para cima e ficar cara a cara com o goleiro. Ele reclama com o Raniel como se o Raniel tivesse que chegar para concluir aquela jogada, que claramente era o Antony que devia concluir a jogada. Para mim, ele pipocou nesse lance, e num jogo decisivo como esse, num jogo que a gente estava precisando da vitória, eu achei, cara, ridícula a atitude do Antony de não ter ido para cima, de não ter finalizado essa jogada com qualidade. Inclusive, eu me lembrei do Luiz Araújo, cara. Vocês lembram daquele clássico que o Luiz Araújo recebe uma bola como essa, ele vai para cima, ele dribla o goleiro e faz o gol? Eu acho que o que falta para o Antony é ter essa ousadia, é ter essa, cara, atitude de ir para cima e concluir a jogada, ir para cima e não ter medo. É muito fácil ficar driblando quando você está no campo defensivo, é muito fácil você ficar tocando de lado, ficar driblando para trás, e eu continuo criticando o Antony nesse aspecto, porque eu acho que ele pode muito mais do que isso, ele tem como render muito mais do que isso. Eu acho que quando o Rojas voltar, a disputa por aquela posição não está garantida, não está garantido que o Antony vai ser titular nessa posição. Agora, falando sobre as substituições que São Paulo fez, a entrada do Toró ajudou muito a equipe. Eu não acho ainda que é questão de pedir para o Toró ser titular nessa equipe. Acho que ele entra muito bem, porque ele entra no segundo tempo, entra com muito gás, entra com a equipe, eu acho que um pouco mais ajustada, mais quente no jogo. Então eu não acho que a gente deva pedir o Toró como titular, mas ele entra no segundo tempo muito bem, então deve ser uma alteração garantida em todos os jogos. Ele criou, ele rabiscou para cima da defesa, ele lutou muito bem pelas jogadas. Eu vejo um Toró agora escolhendo muito melhor as opções, escolhendo muito melhor os caminhos, e eu acho que esse é um começo já para a gente, cara, olhar para o banco e, poxa, a gente vai colocar o Toró vai entrar e mudar esse jogo. Acho que o menino precisa de confiança, o menino precisa de sequência entrando no jogo para melhorar seu futebol. Falando agora do Everton, o Everton entrou de novo ali como meia, como a gente já tinha comentado, e eu falo de novo para vocês, eu gosto muito do Everton jogando ali como meia. Acho inclusive que ele tem que ajudar o Hernanes nessa armação. Acho que o São Paulo teria muito mais qualidade e muito mais ofensividade utilizando os dois. O Everton não fez muita coisa, isso é verdade, mas se não fosse ele, a gente não teria ganho o jogo. Entra o Igor Gomes mais na frente no lugar do Luan, aí sim o time fica um pouco melhor. Eu acredito que, apesar de que o Igor Gomes não fez uma grande partida, ele entrou bem no jogo. No cruzamento do Igor Gomes, o Everton tenta a cabeçada, a bola bate na mão. Na verdade, ele no começo veio do lance. Ninguém viu o pênalti, estava pedindo, na verdade, um escanteio. E quando o juiz vai olhar o VAR, meus amigos, a gente espera que volte para prejudicar o São Paulo. Ou seja, o juiz foi olhar o VAR, eu pensei, na verdade, que ele ia voltar para expulsar alguém do São Paulo. Não foi o que aconteceu. Milagrosamente chamaram o VAR para olhar um lance e decretaram um lance a favor do São Paulo. Foi incrível, foi único esse momento. E o São Paulo foi lá com o Reinaldo mais uma vez. E aí, cara, a gente tem que falar muito bem do Reinaldo hoje. A gente tem que falar muito bem. O cara pega uma bola para decidir um pênalti no último lance do jogo contra o Fluminense fora de casa e dá uma vitória gigante pra gente. Tem que dar o mérito pro Reinaldo, tem que colocar a bola do cara lá em cima, porque ele teve a responsabilidade, ele chamou a responsabilidade para ele fez 2 gols no jogo de ontem que nos deram a vitória. Então, cara, parabéns, Reinaldo. Eu não vou falar nada de mal de você hoje, você foi muito bem, foi muito importante. Foi o principal jogador da vitória de ontem. E aí ele vai bater o pênalti, bate o pênalti muito bem, bate o pênalti no ângulo, sem chance para o Muriel, que já tinha falhado no primeiro gol. E aí o São Paulo vence o Fluminense fora de casa. Eu não vou mentir para vocês, eu acho que o São Paulo não jogou bem,
não jogou bem, principalmente depois de ter feito o primeiro gol. Acho que o São Paulo, inclusive, merecia ter perdido esse jogo, porque recuou exageradamente, não conseguiu marcar o Fluminense no segundo tempo, não conseguiu preencher espaço, passou um sufoco danado no começo até o meio do segundo tempo. Então eu não acho que o São Paulo mereceu ganhar o jogo. Por um milagre, o Fluminense não conseguiu fazer outro gol. Seja aquele lance com o Pedro, seja nas duas grandes defesas do Thiago Volpi, que fez outra ótima partida, naquela bola na trave do Ione Gonzalez, que subiu e, mano, inacreditável como o São Paulo não conseguiu marcar esse Ione Gonzalez ontem. O cara fez o que queria na zaga do São Paulo. O cara sobe sozinho para cabecear aquela bola que por um milagre foi na trave. O Thiago Volpi não tocou naquela bola. E a bola vai na trave e ele não fez o gol. Então, assim, eu acho que o São Paulo passou longe de merecer a vitória. Porém, galera, a gente tem que entrar no mérito do seguinte. Pontos corridos é isso. Pontos corridos nem sempre você vai merecer ganhar o jogo. Mas o que importa é vencer, cara. O que importa é os 3 pontos. No final não importa se o São Paulo jogou mal, se o São Paulo não mereceu ganhar. O que importa é os 3 pontos fora de casa. A vitória gigante que a gente teve ontem nesse aspecto. No aspecto de futebol, o São Paulo tem que ajustar algumas coisas. Eu ainda acho que a gente tem que achar uma posição para o Pato. Inclusive, eu acho que já dá pra gente testar o Pato no lugar do Hernandes para ver o que acontece. Ele jogou assim contra o Goiás e para mim ele foi bem. Então acho que colocando outro cara na ponta para voltar, o São Paulo vai render muito mais. O São Paulo vence o Fluminense, entra no G4. A gente ainda espera os resultados dos jogos de hoje para garantir essa colocação no G4. E eu espero, cara, que isso seja o começo de um grande campeonato para o São Paulo. São Paulo pega agora o Santos e o Ceará dentro de casa, na minha opinião. Dá para vencer os 2 jogos. O próximo jogo é muito importante. O São Paulo vai ter um clássico. É para ganhar o primeiro clássico do ano. Vai ter 2 semanas cheias de preparação para esse jogo. Então a gente tem que entrar como se fosse uma guerra, mano. Tem que entrar para vencer esse jogo, porque a gente tem obrigação de vencer o Santos se a gente quiser entrar de vez nessa disputa pelo título. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço que você deixe aí o seu like para ajudar na divulgação. Eu peço que você se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu comentário e me conta o que foi que você achou desse jogo de ontem, São Paulo e Fluminense, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.